Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta. Agora eu convido para que o irmão e a irmã abra a Bíblia, a sua Bíblia, em Isaías 45. Isaías 45, dois versículos deste texto. E mantenha, por favor, se possível, a sua Bíblia aberta, meu irmão, minha irmã. É um texto maravilhoso que está dentro de um contexto, meus irmãos, de soberania de Deus, da majestade de Deus. Isaías 45, 9 e 10. Veja só o que diz estes versos. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Vamos orar nesse momento, pedir a Deus para que Deus fale aos nossos corações. Oremos. Senhor, obrigado a Deus pela primeira parte da liturgia que tivemos, pelos louvores pela tua palavra. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Toma minha vida e usa-me, Senhor, com o teu poder, com a ousadia do Senhor. Dá, meu Deus, humildade, ó Senhor, ao transmitir a tua palavra e fidelidade, ó Deus. E usa, ó Deus. Pai amado, edifica a tua igreja, animando, fortalecendo cada coração a permanecer firme diante do Senhor, te servindo, ó Deus, com alegria, com alegria. Ó Deus amado, edifica a tua igreja e a todos aqueles, ó Pai amado, que a tua palavra atinja, que a tua palavra penetre em cada coração. E eu rogo isso, Senhor, humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, ao expor esta mensagem neste momento, o meu objetivo é animá-lo com a graça do Senhor. Meu objetivo é animá-la, minha irmã. Meu objetivo é te fortalecer e te encorajar a continuar firme, perseverando no caminho do Senhor, sabendo que Deus está no controle da humanidade, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Inegavelmente, estamos enfrentando um problema real há mais de um ano com essa pandemia. Mais de um ano. E esse é o nosso tema recorrente. Obviamente, devemos encarar com todos os esforços e cuidados necessários que já estamos tendo. Mas isso não pode se transformar num medo irracional, um desespero e pânico. Não é verdade? Devemos tomar os cuidados necessários. Faz parte da nossa responsabilidade humana, do crente, à luz da palavra de Deus. Mas repetindo, isso não pode nos transformar num medo irracional, desespero e pânico.
devemos lembrar o seguinte: não é na calmaria, na tranquilidade, quando tudo vai bem, que o crente é provado. Que você é provado, minha irmã, meu irmão, e eu também. Não é na calmaria, na tranquilidade, que somos forjados por Deus. Devemos lembrar que é na adversidade, na crise, nas aflições, que o crente é provado, que o crente é testado por Deus. Até mesmo falamos domingo passado, mais ou menos também sobre isso, sobre as aflições, sobre as provações, sobre os sofrimentos. Portanto, é na adversidade, nos problemas, que somos provados e testados por Deus, eu e você. E esse é um momento de crise, esse é um momento de crise e calamidade. Mas também é um momento de oportunidade para amadurecermos a nossa fé em Cristo Jesus e estarmos preparados a darmos razão da nossa esperança a todos aqueles que nos pedirem, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Esse é um momento difícil, de calamidade, com essa pandemia há mais de um ano. Mas é um momento de oportunidade, repetindo, de amadurecimento da nossa fé em Cristo Jesus. E estarmos preparados a darmos razão da nossa esperança a todos aqueles que nos pedirem. E, então, mais do que nunca, meu irmão e minha irmã, mais do que nunca, é o momento de não questionarmos a soberania de Deus. É um momento, sempre foi, obviamente, meus irmãos, e assim sempre será, mas mais do que nunca é um momento de não questionarmos a soberania de Deus. Momentos difíceis como esse que estamos ainda vivendo. Esses momentos, infelizmente e inevitavelmente, muitas pessoas estão fazendo perguntas. O problema é que muitas pessoas estão questionando a Deus. Nesses momentos que estamos atravessando, as pessoas estão fazendo perguntas. E quem sabe até crentes, cristãos, questionando a Deus. Por exemplo, por que Deus permite as calamidades? Quantas pessoas estão, quem sabe, nesse tempo fazendo essas perguntas, questionando a Deus? Por que Deus permite as calamidades? Por que Deus permite que tais coisas aconteçam? Como a pandemia, como o Covid. Por que Deus não intervém na história da humanidade? Porque Deus não restringe o mal e acaba com a maldade humana? Infelizmente, meus irmãos, as pessoas acabam questionando a soberania de Deus. Infelizmente, os interrogatórios nunca param por aí. Eis um dos grandes problemas de questionarmos a soberania de Deus. Porque estes questionamentos, estes interrogatórios nunca param nesse ponto.
E aqui, quando nós observamos, meus irmãos, no capítulo 45, o contexto deste maravilhoso texto, o profeta Isaías, sabe o que ele também teve que enfrentar em seu tempo? O profeta Isaías teve de enfrentar questionamentos semelhantes como estes que falamos com a nação de Israel. O profeta Isaías, ao confrontar o povo de Israel, exorta e repreende duramente a audácia do povo ficar questionando os planos de Deus. Este é o contexto. Rapidinho, não é? O contexto de uma forma bem resumida. E o profeta Isaías, ao confrontar o povo de Israel, o exorta e repreende duramente a audácia desse povo ficar questionando os propósitos, os planos de Deus. Então, a primeira lição, olhando aqui para o capítulo 45, observando aí o verso 9 e o 10, e alguns versos que eu vou citar, que eu vou ler, e também alguns versos que nós vamos ler aí mesmo em Isaías, um pouco antes. A primeira lição é: não questione a soberania de Deus, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Não questione a soberania de Deus. Isso é para você e para mim, para todos nós, para o crente. Somos exortados por Deus. Somos exortados por Deus a não questionarmos os caminhos de Deus. O fato de não compreendermos o rumo dos acontecimentos, e não compreendermos mesmo, o fato de não compreendermos as coisas, não nos dá o direito de questionarmos os propósitos de Deus. Você sabe por quê? Porque o que pode estar por detrás de pessoas que questionam a soberania de Deus é a presunção. Olha o perigo. Repetindo, o que pode estar por trás, atrás, não é? De pessoas que questionam a soberania de Deus é a presunção de achar que sabe mais do que Deus. De que se estivessem no lugar de Deus, faria diferente ou até melhor. Talvez as pessoas não digam isso explicitamente, de forma consciente, mas talvez até de forma inconsciente. Não verbalizem isso, mas em suas atitudes, no seu coração, podem dizer. Então precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Não questione a soberania de Deus. Porque por trás destes questionamentos, por trás destes interrogatórios que fazem com a soberania de Deus, pode estar ali impresso no coração da pessoa a presunção de achar que a pessoa sabe o que fazer, não é? A presunção de achar que sabe mais do que Deus, de que se estivesse no lugar de Deus, faria diferente ou até melhor. Então isso é o perigo, é o alerta que nós somos advertidos por Deus. E ele diz aqui no verso, daqui a pouco nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Em seus dias aqui, o profeta Isaías, em seus dias, ele repreendeu, como falamos, o povo duramente, repreendeu o povo de Israel que estavam questionando. O que eles estavam questionando?
Note isso. Eles estavam questionando a justiça de Deus em usar o rei Ciro para trazer a libertação de Israel. E ele é citado aí nos primeiros versos do capítulo 45. Veja aí o contexto imediato. O profeta Isaías repreendeu o povo que estavam fazendo exatamente isso, questionando a justiça de Deus em usar o rei Ciro para trazer a libertação de Israel. O profeta Jeremias havia profetizado um cativeiro, que você sabe, de 70 anos. O profeta Jeremias havia profetizado, portanto, um cativeiro de 70 anos na Babilônia. E Ciro desempenhou um papel fundamental na realização do plano de Deus. Ciro foi usado por Deus para trazer os exilados de volta da Babilônia para Jerusalém, a fim de construir o templo. Ok, tudo bem, pastor, eu já entendi. Mas olha aqui o detalhe. Detalhe disso tudo. Ciro era um descrente. Ciro era um ímpio. Era um gentio. Por isso que o povo estavam questionando a justiça de Deus. E Isaías repreende esse povo aqui no verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ciro era um descrente. E alguém pode objetar, e alguém pode ainda questionar como Deus pode usar um ímpio para a concretização do seu plano. Meus irmãos, estes questionamentos não podem nem passar em nossa cabeça, em nossa mente. E se estiver passando ali, lancemos fora. Como falamos nesta primeira lição, não questione a soberania de Deus. E eu vou dizer as razões pelas quais, à luz do texto, não devemos questionar. Mas muitas pessoas questionam. Como falamos, como Deus pode usar um ímpio, Ciro, para a concretização do povo de Deus? Será que está certo isso? Alguém poderia dizer, como muitos infelizmente dizem. Será que Deus não poderia usar outra pessoa? Poderia, claro, se ele quisesse. Um servo de Deus. Sabe a resposta de Isaías? A resposta de Deus por boca do profeta Isaías, na sua época, e é para nós também. E aí nós entramos no verso 9. Ai daquele, acompanhe, que contende o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Veja aí. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Entre outros cacos. Ou seja, que não passa de um caco de um simples caco de barro. Ai daquele. E aí o texto continua. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Meus irmãos, em outras palavras, ai daquele que contende, que discute com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre os cacos, sendo um simples caco.
de barro, ou seja, mais um caco de barro, mais um. Será que o barro pergunta ao oleiro, e aqui a ideia é exatamente do barro perguntando ao oleiro, que é Deus, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ou diz, este vaso não tem alça. São questionamentos, meus irmãos. E é interessante que esta passagem é a passagem que o apóstolo Paulo usou. Ele citou, primeiramente, o profeta Isaías. Depois, o apóstolo Paulo citou esta passagem lá em Romanos 9, 20 e 21, quando também falou da soberania de Deus ao confrontar os questionadores de sua época, da época do apóstolo Paulo. Ele cita esta passagem, primeiramente citada pelo profeta Isaías, depois por Paulo. E lá está escrito, quem és tu? Esta passagem que Paulo cita, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que o fez? Por que me fizeste assim? É exatamente esta metáfora, meus irmãos, que o profeta Isaías usa do barro, confrontando, do vaso de barro, confrontando com o oleiro, perguntando, por que você me fez desta forma? A tua obra não tem alça. Este vaso que o Senhor me fez, essa ideia que está sendo passada aqui, não tem alça. São questionamentos. Ai daquele que contende com seu Criador. Trazendo para os nossos dias. São pessoas que questionam, por que o Senhor me fez dessa forma? Alto, baixo. São questionamentos. E o Senhor Deus diz, por boca do profeta Isaías, quem é você para questionar os planos perfeitos e eternos de Deus? São esses princípios que nós observamos aqui, nesses versos. Ai daquele que contende, que discute com o seu Criador, com o oleiro. Quem é você para questionar os planos eternos de Deus? Quem é você para questionar o Criador do universo? Deus fala ao teu coração e ao meu também. Quem sabe você tem questionado de alguma maneira, em alguma medida. Reflita nisso com carinho, com temor e tremor, pedindo para que Deus tire do teu coração, da tua mente, estes questionamentos nesse tempo que estamos vivendo. Quem é você? Quem somos nós para questionarmos o Criador do universo? Aquele que sempre existiu de maneira absoluta e autoexistente. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que diz, aí mesmo, voltando um pouco no capítulo 43, verso 13, aquele que diz, antes que houvesse dia, eu era. Antes que houvesse dia, eu era. Vou ler o verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse versículo é bem conhecido do povo de Deus. Aquele que diz na palavra do Senhor, aí mesmo em Isaías 44, 6. Eu sou o primeiro e sou o último. E além de mim não há
Deus. Eu sou o último e o primeiro, e além de mim não há Deus. Isaías 44, verso 6. Portanto, meus irmãos, fica o alerta para todos nós e a proibição. Não devemos questionar a soberania de Deus. Ai daquele que fica discutindo com o seu Criador e não passa de um barro. E nós vamos ver a segunda lição daqui a pouquinho. Meus irmãos, Deus pode usar quem Ele quiser, como usou o rei Ciro, uma pessoa ímpia, pagã, descrente, um gentio, como usou para trazer o povo de Israel de volta, para a libertação de Israel, que ficou ali em cativeiro 70 anos, e Deus estava ali preparando o tempo todo esse retorno, esta volta, e usou esta pessoa. Deus usa quem Ele quiser. Por exemplo, Deus usa um cientista ateu, se Ele quiser usar. Um cientista crente também? Claro que sim, certamente usa. Deus usa muitos estudiosos cristãos, mas Deus, se Ele quiser usar um cientista ateu, Ele vai usar. Um estudioso ateu, Ele vai usar. Um médico ateu, se Deus quer usar, Ele usa quem Ele quiser. Essas passagens, meus irmãos, refletem isso. Não somente estas, mas a escritura de Gênesis e Apocalipse. E estas pessoas, estes estudiosos, médicos, cientistas, de todas as áreas, eles se dedicam, estudam muito, utilizam-se da inteligência e talentos dados por Deus, mas eles não sabem disso. Pesquisam, estudam, buscam solução dos problemas, descobrem curas, ganham prêmios, são aplaudidos pelos homens, ficam felizes e realizados. Nem imaginam que estão cumprindo um propósito maior e mais amplo, o de beneficiar principalmente o povo de Deus escolhido. Propósitos de Deus, eternos do Senhor. Nós não devemos questionar jamais, em hipótese nenhuma. Todas essas pessoas, todos que Deus usa, todos, mas especificamente como exemplo, esses que nós colocamos, estudiosos, pessoas que não têm nada a ver com Deus, não querem saber de Deus, são ateus, e Deus os usa. E essas pessoas usam a sua inteligência, a destreza, as habilidades, os talentos dados por Deus, e estudam bastante, e descobrem, ganham prêmios, ganham dinheiro, ficam felizes e realizados, mas nem imaginam, repetindo, que estão cumprindo um propósito maior, mais amplo e eterno. Os propósitos de Deus, e principalmente essas questões, os propósitos, o de beneficiar o povo de Deus. Mas em segundo lugar, ligado a essa primeira lição, não podemos questionar a soberania de Deus e os seus propósitos.
Não podemos. Com base nisso, veja, não questione a soberania de Deus e os seus propósitos. Com base nisso, pondere quem você é. Falo você, mas a começar em mim. Eu já fiz a minha reflexão, faça a tua. Sempre. Com base nisso, na soberania de Deus e os seus propósitos, que não devemos questionar a soberania de Deus. Com base nisso, pondere quem você é. E aí mesmo no verso 9, já o profeta Isaías responde: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Então pondere, não podemos questionar a soberania de Deus e com base nisso ponderar quem nós somos. E nós não passamos de um simples caco de barro entre outros cacos. E é interessante, meus irmãos, num outro texto, o salmista, no Salmo 90, quando o salmista no Salmo 90, ele compara a transitoriedade do homem, ali no Salmo 90 você conhece o texto, quando o salmista compara a transitoriedade do homem com a eternidade de Deus, ele diz assim: somos como relva. Veja, a descrição nossa também ali no Salmo 90. Somos como relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. E depois no outro verso diz assim: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Tá aí, meus irmãos. São vários textos que mostram, que descrevem quem nós somos, qual é o nosso lugar. E aqui, através do profeta Isaías, Deus faz uma descrição realista do homem. Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 40, eu não vou ler tudo, verso 12 ao 31, mas é um maravilhoso texto, que principalmente os 3 primeiros versos nós destacamos bastante. Daqui a pouco nós vamos ler pelo menos os 3 primeiros últimos versos. Então Deus faz uma descrição realista do homem. Aí no capítulo 40. E diante do Deus Criador do universo, diante do Deus Criador dos céus e da terra, diante da soberania e majestade de Deus, 6 características nós destacamos nessa descrição que Deus faz de você e de mim. Primeira, as nações são consideradas por ele, ou seja, por Deus, como um pingo que cai de um balde. Então você já desenha a cena na sua mente. É como Deus considera as nações, você e eu, como um pingo que cai de um balde. Essa é a primeira descrição. Segunda, como um grão de pó. Veja, um grão de pó. Não basta o grão ainda de pó
para enfatizar, como um grão de pó na balança. Mas se isso ainda não bastasse, terceiro, as ilhas são como pó fino que se levanta. As ilhas, hein? Imagine, grandes ilhas, são como pó fino que se levanta. Mas como se ainda não bastasse. Quarto lugar, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Todas as nações são perante Deus como coisa que não é nada. Mas se ainda isso não bastasse, em quinto lugar, Deus as considera menos do que o nada. Mas ainda, em sexto lugar, como um vácuo. Meus irmãos, e aí no próprio verso ali, isso eu estou fazendo, lendo rapidinho essa descrição que Deus faz do homem, realista descrição. E o texto está lá em Isaías 40, 12 a 31. E aí ele diz assim: com quem comparareis a Deus? É uma pergunta que não tem como comparar. Não tem, impossível, não tem como comparar a Deus. E essa sexta descrição, como um vácuo, imagine, pega uma caixa, imagine uma caixa que não tenha nada, feche, e lá dentro não tem nada, só tem vento. Mas você pega essa caixa e de alguma forma, de alguma maneira, tira o ar e fica como um vácuo. Meus irmãos, Deus considera menos do que o nada como um vácuo. É assim que Deus descreve o homem. E alguém poderia questionar: mas pastor, essa é a descrição, é uma descrição triste e decadente da humanidade. E de fato é. Mas o que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Principalmente quando lemos Romanos, aí fecha. Não precisa ir para Romanos, só anota, Romanos 9. De 9 a 18 e o verso 23. E o verso 23. Então, esse texto de Isaías 40, combinando com Romanos 3, 9 a 18, verso 23, tem a descrição completa do homem, da humanidade. Mas o que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Deus quer nos colocar em nosso devido lugar. Primeiramente isso. Deus quer exatamente nos ensinar aqui pelo profeta Isaías e na palavra de Deus. Deus quer nos colocar em nosso devido lugar, a humanidade, todos. E também nos ensinar duas grandes e confortantes lições. Duas grandes, importantes e confortantes lições. Primeira, que Deus está no controle da história e absolutamente nada escapa do seu controle. Olha que conforto! Nada pega Deus de surpresa. Deus tem as rédeas da história da humanidade, da tua história, da minha história, nas mãos. E ainda que pareça que Deus esteja em silêncio, ainda que pareça, ainda assim, Deus tem tudo sob o controle. Tudo sob controle. Por isso que nós vemos naquele verso do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Deus, essa é a primeira destas duas grandes lições que eu destaco, fazendo esse resumo, para não acharmos que estas descrições, que são descrições tristes mesmo, do homem, do ser humano, que Deus faz do homem, mas para nos ensinar que Deus nos ama sim, que Deus não desiste de nós, nem de você, e Deus quer nos colocar em nosso devido lugar. Deus está no controle de todas as coisas e absolutamente nada escapa do seu controle. Mas, em segundo lugar, algumas vezes, Deus nos matricula na escola do sofrimento ou na faculdade da dor. Às vezes isso acontece e Deus se utiliza da instrumentalidade dos sofrimentos para nos impelir para Ele. Deus faz isso. Deus se utiliza da instrumentalidade dos sofrimentos para nos impelir para Ele, a fim de nos ensinar completa dependência dEle. Portanto, é insensatez imaginarmos que podemos lutar por nossa própria força. Por nossa própria força. É insensatez, porque Deus quer nos ensinar exatamente o contrário. Nos ensinar completa dependência dele. Agora veja só o que diz os versos 29, 30 e 31, aí do capítulo 40 de Isaías. Faz forte ao cansado, após essa descrição que eu acabei de colocar e citar, aí dos versos anteriores aí do capítulo 40. Veja, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Vamos ler juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor, espere no Senhor, meu irmão, minha irmã, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, que tranquilidade, que palavras de encorajamento. E se você quiser mais um versículo aí mesmo no capítulo 41, veja aí o verso 9 e o 10, mas é o 10 que tem 5 encorajamentos para você, meu irmão e minha irmã. Isaías 41, 10, 5 encorajamentos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Que bênção, que conforto, que tranquilidade. Mas em terceiro e último lugar, prossiga em conhecer a Deus. Prossiga, meu irmão e minha irmã, em querer mais, conhecer o ser de Deus, a natureza santa e perfeita de Deus. Esse é o nosso objetivo, sempre. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, complete o versículo, porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E, obviamente, aqui não é conhecimento teórico, não é conhecimento técnico, não é conhecimento frio, não. É o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento de andar com Deus.
de ter comunhão com o Senhor, de ter intimidade com a palavra de Deus. E quanto mais conhecimento de Deus, mais nos deleitamos nele. Quanto mais conhecimento de Deus, mais nos deleitamos em Deus. Mais nos deleitamos. Quanto mais conhecimento de Deus, mais entregaremos os nossos cuidados, ansiedades e inquietações nas mãos do Deus eterno. Quanto mais conhecimento de Deus, mais descansaremos e esperaremos em Deus. Veja, nós devemos conhecer cada dia, prosseguir em conhecer a Deus. Quanto mais o conhecimento de Deus, mais longe do pecado ficamos e mais perto da santidade. Quanto mais conhecimento de Deus, mais longe do pecado ficamos e mais perto da santidade. Como diz a palavra do Senhor, o salmista, lá no Salmo 131, como uma criança desmamada. Veja, assim como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe, assim devemos nos aquietar nos braços de Deus e não questionarmos os seus propósitos eternos e perfeitos. Descanse, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mamãe. Devemos nos aquietar nos braços de Deus e não questionarmos. Meus irmãos, à luz do que vimos, à luz da extraordinária majestade e soberania de Deus, sabe o que nós devemos fazer? Devemos nos humilhar em reverência e quebrantamento, declarando o que Isaías declarou. Veja aí no verso, vamos voltar aqui, 45:15. Diante da majestade de Deus, da soberania de Deus, devemos nos humilhar em reverência e quebrantamento e declarar, como Isaías declarou, verso 15: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Meus irmãos, a nação de Israel, como falamos no início, na primeira parte, a nação de Israel, em seus achômetros na época, em suas conjecturas e em suas elucubrações, achava que Deus era injusto em seus propósitos e achava que Deus estava indiferente ao povo, a usar um ímpio, o rei Ciro, para trazer de volta o povo de Deus, o povo de Israel, cativo há 70 anos. Em seus achômetros, em suas elucubrações, eles achavam que Deus era injusto ao usar um ímpio. Eles achavam que Deus não estava fazendo nada, mas estava preparando. Era exatamente isso, meus irmãos. Era exatamente isso. Deus estava operando e levando o efeito, ou melhor, levando a efeito os seus propósitos, porque Deus jamais haveria de abandonar ou esquecer de Israel. Volta um pouquinho para o verso 11. Eu vou ler. 45:11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou,
Quereis acaso saber coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Ele está dizendo, por boca do profeta Isaías, eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha o verso 13. Eu na minha justiça. Deus falando por boca do profeta Isaías ao povo, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. E aí o verso 15 que lemos, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. E o verso 18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e não há outro. Meus irmãos, portanto, meus irmãos, esta última lição devemos prosseguir em conhecimento, conhecendo a Deus. E quanto mais conhecemos o Deus a quem servimos, mais compreendemos os seus propósitos. Mais vamos compreendendo os seus propósitos. E compreender, vale frisar o seguinte, compreender os propósitos de Deus não significa que vamos entender tudo. Compreender os propósitos de Deus não significa que vamos saber todas as coisas. E muito menos que Deus tenha obrigação em nos dizer. Deus não tem obrigação. Mas então o que é que significa? Significa que mesmo que eu não entenda, significa que mesmo que não entendamos o que tem acontecido, por exemplo, com essa pandemia toda, mesmo que eu não entenda os acontecimentos, eu creio, você crê, nós cremos que Deus está no controle e no comando da história e dessa pandemia e desse coronavírus. Portanto, quanto mais conhecemos o Deus a quem servimos, mais sabemos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa dizer que quanto mais conhecemos o Deus a quem servimos, mais nós vamos entender na prática Romanos 8:28. Esse texto que eu acabei de citar. Porque na cabeça nós compreendemos, no intelecto, mas na prática nós vamos de fato compreender, saber que todas as coisas, incluindo os sofrimentos, dores, angústias, aflições, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quanto mais conhecemos o Deus a quem servimos, mais sabemos que Deus usa, se Ele quiser, a instrumentalidade da dor, do sofrimento, das aflições, das angústias, para o nosso bem. Para o nosso bem. E para o nosso bem, é para o nosso bem espiritual. Espiritual. Por isso que o profeta Isaías diz aqui, verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Não é questionarmos a soberania de Deus. Nós não entendemos, nós não vamos compreender, mas é descansar no Senhor. Saber
Compreender, como falamos, não significa saber tudo, nos mínimos detalhes, e muito menos que Deus tenha a obrigação em nos dizer alguma coisa, mas significa que ainda que eu não entenda o rumo das coisas acontecendo, o rumo dos acontecimentos, eu creio que Deus está no comando de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Assim sendo, e encerrando, eu quero encerrar com Romanos, com Paulo, nesse maravilhoso texto, irmãos. Encerrando, vamos procurar abandonar dia a dia questionamentos. Vamos abandonar os questionamentos e ficar com essa passagem de Romanos 11, 33 a 36. Aí sim, sempre com essa passagem em nossos corações. Abandonemos os questionamentos. Abandonemos os interrogatórios, mesmo que não compreendamos. E muitas vezes não vamos compreender. Mas fiquemos com esse texto, Romanos 11, 33 a 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Aí ele fecha de uma maneira maravilhosa o apóstolo Paulo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos ler juntos, finalzinho? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar e depois eu vou impetrar a bênção do Senhor na sua vida, na sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. E nos ajude a aplicar, Senhor, a tua palavra no nosso dia a dia. Ó Deus amado, livra-nos, ó Pai, de questionamentos. Livra-nos, ó Pai, de questionarmos a tua soberania. Livra-nos, ó Deus, a ficarmos com questionamentos acerca dos teus planos, acerca dos teus propósitos. Livra-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que venhamos, ó Pai, meditar e conhecer, não somente ler por ler, conhecer o Senhor na tua palavra, ter comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, na oração, na leitura, nos alimentarmos e dia a dia crescermos no conhecimento, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem misericórdia de todos nós, anima a tua igreja, que esta palavra, Senhor do Senhor, tenha animado, tenha fortalecido um pouco mais a cada irmão, a cada irmã da nossa igreja, amada Igreja Presbiteriana de Vila Paula, e a todos que vão ouvir, quem sabe, esta palavra do Senhor. Abençoa, Senhor Jesus. Tira de nós, como falamos, os questionamentos, ó Deus. Que venhamos nos humilhar, nos quebrantar diante do Senhor, em humildade, em dependência total, em total dependência do Senhor. Total dependência, Senhor. E crer dia a dia, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor dirige a história, Senhor, e tem comandado, e tem dirigido, e tem conduzido a nossa vida. E eu peço uma bênção especial, mais uma vez, a cada família representada da nossa igreja, Senhor. Que a graça seja sobre todos, que a bênção do Senhor abençoe a amada igreja, abençoe os familiares, abençoe a todos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que a maravilhosa graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém.